Estivemos desde o ano passado em várias reuniões no governo do estado, nas secretarias pertinentes da administração estadual, buscando melhorias para o sistema de abastecimento do nosso município, sistema esse da área rural, que ainda existe vários pontos do nosso município que não estão sendo atendidos com o sistema de abastecimento, apesar do grande avanço tecnológico que nós temos hoje, nos dias atuais. Então, nós tivemos em várias reuniões com o vice-governador, fomos agraciados com vários postos que foram perfurados no município. Em especial, eu gostaria de parabenizar toda a comunidade da região da Quebrada, que através da Associação dos Moradores de São Cristóvão foi agraciado com um poço que, com a bênção do grande arquiteto do universo, foi um poço com uma boa vazão de água, e acreditamos sim que essa água será suficiente para, num projeto futuro, abastecer toda aquela região. Então a gente já começa a se empenhar, a gente já começa a trabalhar para que a gente possa, então, fazer o abastecimento d'água de toda aquela comunidade, de toda aquela região, porque graças a Deus a água foi suficiente. Quando tiver instalado o poço com a sua capacidade total medida, a gente vai avançar nos projetos para tentar, o mais rápido possível, o abastecimento d'água para aquela região. A gente conta com o apoio, com o esforço dos colegas, agradece a liderança da vereadora Efigênia Mororó, do vereador Hilton Belém, dos deputados estaduais, deputados federais que estiverem envolvidos nesse pleito, do vice-governador Domingos Filho. Então, assim, é importante que todos trabalhem. É através do trabalho que se engrandece as ações. É através do trabalho que nós temos a oportunidade de melhorar a vida daqueles que esperam por nossas ações. Eu queria aproveitar também, e juntamente com os colegas que já se manifestaram sobre o assunto, repudiar o ato acontecido com os transmissores da Rádio Iracema. Não compete a nós tecer maiores comentários e deixar aqui o nosso repúdio total, independente de quais foram as causas ou quem o fizeram essas ações, deixar o nosso repúdio, pois acreditamos na imprensa como quarto poder capaz de ajudar e movimentar as condições políticas democráticas do nosso Brasil. Na última sessão, nobres colegas, eu apresentei um requerimento verbal pedindo para que fosse retirado de pauta de votação o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Volto aqui mais uma vez a falar e dizer: vim para esta casa com o objetivo de dar a minha contribuição para melhorar o processo legislativo. Não tenho, de maneira alguma, a intenção de competir com o conhecimento de quem quer que seja. Tenho aqui feito o meu trabalho de legislador, dando a minha contribuição para o processo democrático. Naquela oportunidade da votação do primeiro turno, eu apontei que o projeto estava em desconforme com a norma, pois não apresentava o anexo de metas e riscos fiscais. Na oportunidade não foi me dado ouvido, então fui buscar na UVC, União dos Vereadores e Câmaras do Ceará, instância maior que nos representa e tem dado todo esse suporte de treinamento e assessoria para os vereadores do estado do Ceará. Através da consulta ao departamento jurídico, formalizei fazendo a citação de que o cumprimento da norma não foi atendido. O anexo único, que deve ser parte integrante do projeto de lei, não foi apresentado. Mesmo contrariando aos preceitos legais, em razão do não atendimento ao estabelecido no artigo 4º e 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a mesa diretora da Câmara Municipal de Ipu encaminhou para votação em primeiro turno, onde foi aprovado por 8 votos a favor, 1 contra e 1 abstenção. Através da resposta do parecer jurídico da UVC, protocolei hoje este parecer também na secretaria desta casa, onde o parecer da UVC diz que a tarefa de elaboração legislativa técnica própria deve garantir aos documentos produzidos as características esperadas da lei, a generalidade, a abstração e o efeito vinculante. Entretanto, não obstante os avanços em matérias técnicas legislativas que a norma federal representou, o procedimento de proposição de leis ainda causa dúvidas aos legisladores. Como se depreende, a matéria é relevante. A indagação a ser decidida corresponde à nulidade da votação do referido projeto de lei ou não. Esta questão, considerada em si mesmo, dá margem a uma análise sucinta das leis maiores. A Constituição Federal de 1988 conceitua a Lei de Diretrizes Orçamentárias como a lei que compreende as metas e as prioridades da administração pública, orientando a elaboração da lei orçamentária anual e dispondo sobre alterações na legislação tributária. Para o deslinde do assunto em tela, cumpre-nos dissertar o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo o regulamento LDO,
deve dispor também sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos programas financiados com recursos dos orçamentos e das demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Destarte para o estabelecimento da conexão entre o planejamento e o orçamento, as metas e as prioridades da administração devem ser contidas no anexo desta lei. Se as ações consideradas prioritárias inseridas no anexo de meta e prioridades não constar no projeto de lei, a participação do Poder Legislativo no processo fica enfraquecido e a função precípua da LDO prejudicada. A conclusão do parecer do Departamento Jurídico da UVC se dá da seguinte maneira: ex post, considerando a natureza jurídica e a finalidade do Instituto Ora Estudado, entendo que a votação do projeto de lei, ausente de seu anexo de metas e prioridades, é eivada de vício formal. É o parecer Dr. Rafael Mota Reis, advogado do Departamento Jurídico da UVC. Portanto, senhores, fica aqui mais uma vez o meu pleito de que nós, através de requerimento verbal que apresento agora à mesa diretora, que se estude e anule a votação que foi feita na sessão passada, porque o projeto estava incompleto, não tinha o relatório de metas e riscos fiscais, bem como hoje nos foi apresentado, quando chegamos aqui para os nossos trabalhos, estava sobre a mesa da bancada, apenas a relação dos programas e ações para 2015. Não veio, em hipótese alguma, as metas fiscais, as avaliações de riscos, as evoluções atuárias dos órgãos previdenciários. Então está bastante incompleto o projeto. Incompleto também está a sua tramitação, pois a legislação diz que a LDO, para ser votada, deve ser precedida de uma audiência pública. Audiência pública esta que eu não tive conhecimento que tenha sido realizada nesta casa. Se esta audiência pública tiver sido realizada para discutir a LDO, que se apresente agora a ata de realização da audiência pública, porque eu mesmo, creio que o colega Hilton Belém, a colega Efigênia Mororó, também não foram convocados para essa audiência pública e nós não tivemos conhecimento. Portanto, senhoras e senhores, mais uma inconformidade no que se diz respeito ao trâmite da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como falei no início, volto a dizer, a minha função é legislativa, a minha contribuição é trazer informações e conhecimento a esta casa. Mas como diz o ditado popular, cada cabeça, uma sentença. Vejo, no meu entendimento, vários erros, várias incorreções nesta lei, que poderão trazer sérios prejuízos administrativos para a gestão do prefeito Carlos Sérgio Rufino Moreira, bem como sérias possibilidades de incorreções de não atendimento às responsabilidades que determinam as normas. Então, como eu disse, fica aqui a minha contribuição pedindo para que o projeto seja retirado de pauta, que seja feito a verdadeira análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que seja feito a audiência pública que precede a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que seja discutido com o povo, que é o interessado maior, que é o bem maior e que é o objetivo da administração pública municipal. Que seja feito todo esse processo, que seja feito todo esse norteamento que manda as diretrizes legais. Mas colocar em votação ou não é a decisão do vereador Adriano Melo, e sim da mesa diretora. E nos senhores, cada cabeça, uma sentença. Agradecer mais uma vez a oportunidade de fazer uso dessa tribuna e mandar um grande abraço a todo o povo ipuense.